TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, audiência. Sexta-feira, a gente chega com muita informação para você. Bom dia, Roberta. Olá, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Como, Jorge? Tá na sua tela nossos canais de comunicação, tvc, correiodamanhã@gmail.com e, é claro, nosso WhatsApp, o DDD 24, o telefone é o 99323 1675, manda sua mensagem, participa conosco. Ou seja, mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Viu alguma coisa interessante, manda pra gente. Tem alguma reclamação, conta pra gente como está a sua cidade, o seu bairro, a sua rua. A capina está em dia, asfalto, tem muito buraco, porque quando chove muito forte, pode ser que aconteça aí das ruas falando ficarem em chuva, né? Esburacadas. Madrugada. Nossa, essa foi madrugada, de uma chuva aí grande, forte, choveu forte. forte. E eu estava hoje de manhã olhando, a Defesa Civil até mandou um alerta de chuva, mas estava todo mundo dormindo, né? Eu recebi ontem à noite. Pela chuva forte. Deixa eu ver, eu vou até ver aqui no meu celular. Recebi ontem à noite por volta de umas 8 horas da noite ou até antes. Vou tentar olhar aqui o horário para passar e atualizar vocês, olha. Olha, eu recebi 2h50 da manhã. Isso, deixa teve essa e recebi uma às 19h15 de ontem. Ah, eu não. Eu recebi só às 2h50 da manhã, previsão de chuva moderada forte, podendo vir com raios e rajadas de vento em Petrópolis. E falando do horário da emergência, eles mandaram, e esse alerta foi de 2h42 da manhã, no meu celular chegou a 2h50, porque eles fazem o alerta e depois dispara para todos os celulares cadastrados. Então é importante que você cadastre o seu número para receber esses alertas da Defesa Civil. Os raios eu não vi não, nem escutei, mas choveu muito muito forte e com muito vento. Muito Você vento. falava ontem, né? Essa ventania traz chuva, Essa né? ventania Virada traz de tempo. chuva. Pois é. Bom, gente, vamos então às notícias desta... Não, vamos ver como amanheceu o tempo, vamos ver né? o tempo antes. A gente está falando da chuva de ontem. Olha só, e hoje amanheceu assim, meio que nublado, meio que quando eu estava vindo para cá, uns chuviscozinhos, então tá assim, meio nublado, parece que hoje também chove, a gente vai ver lá na previsão do tempo como vai ficar o dia de hoje na nossa área de cobertura. Agora sim, vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 25 de abril. Investimento produtivo cresce 6,9% em 2024, segundo o IPEA. Naturgy anuncia investimentos de 57 milhões para cidades da região serrana do Rio. Presidente do INSS é exonerado após suspeita de fraudes. E Confederação Nacional da Indústria estima alta de 2,3% no produto interno bruto nesse ano. Você vai ver também que cobrança por sacolas plásticas continua proibida em Petrópolis. Mães cobram os direitos dos filhos com deficiência durante manifestação em Petrópolis. E você vai ver também as dicas da agenda cultural para o seu fim de semana, agora no Correio Serrano na TV. A gente começa a nossa edição olhando o que é notícia no nosso jornal. Vamos ao nosso Correio da Manhã, edição de final de semana. Lembrando, vai de hoje até domingo, viu, pessoal? Com muita informação por lá.
Pois é, na linha vermelha, a gente fala daquela questão do INSS que a gente tem falado desde ontem. Deputados da oposição colhem assinaturas para instalar CPI do INSS, tá na página 5. Tiro no pé, viu? Exatamente. E com certeza vai arranhar o governo federal, querendo ou não, tendo culpa ou não. Arranha, né? mas assim, o tiro é no pé da oposição. Tomem cuidado, viu? Se eu fosse vocês, não faria a CPI. Mas vocês querem a CPI para arrecadar dinheiro? Tiro no pé. Já adianto aqui, viu? Vão investigar e vão descobrir que os crimes são passados. Não são de agora, da administração. Por contrário, a administração de agora acionou a CGU acionou o Ministério foi no presidente e falou, ó, tem problema. E agora, o que a gente faz? Prende todo mundo, manda a Polícia Federal investigar. Isso não é comigo, não. Mas eu acho que tem que investigar, independentemente de qual governo, tem que investigar. Tem que investigar, só que o que eu tô falando, tiro no pé da oposição, entendeu? Não deveria. A oposição nesse ponto aí tá dando mole, mas enfim, vamos aguardar, tá? Câmara caça Chiquinho Brazão por excesso de faltas. Graças a Deus, né? Não vai trabalhar, enfim, né? Tem que caçar. E Rio projeta, gente, ali na foto legenda, 1,7 bi em eventos e turismos até 2028. O prefeito Eduardo Paes ontem fez um evento gigante, que é o Rio aí, o ano inteiro de eventos, e falou, lá no Twitter dele, ele esclareceu depois. Tenho grande vontade de trazer a banda U2 para fazer show em Copacabana de graça. Eu já fiquei animado, mas é uma vontade, não é uma confirmação, viu? Não, mas aí eu não fiquei animado, não. De graça em Copacabana. Gratuito em Copacabana, é bom para a população, né? Mas eu não me arrisco, não. O U2 eu me arriscaria. Não, eu fui nos Rolling Stones na época, né? Eu não me arrisco, então eu me arriscaria. E olha, Caderno Agro, Areal e Viticultura Fluminense. Areal só crescendo, né, Roberta? Crescendo. A gente só fala Areal, isso aqui, né? É um prefeito novo, cheio de projetos, coloca com ideias a mão na massa, novas, cheio né? de ideias novas. Faz acontecer. Faz acontecer. Isso que é bacana. A gente sempre fala aqui de Três Rios. A gente não quer ficar batendo palma para político, não, mas o prefeito de Areal e o outro de Miguel Pereira também, os caras estão voando baixo, fazendo investimentos na cidade, viu? Gente, isso aqui, ainda na primeira página, rapidamente, Moraes determina a prisão de ex-presidente Collor. Você que está inteirado de tudo, conta pra gente essa notícia. Foi ontem, ex-presidente Collor foi colocado aí nas traves agora, não tem jeito, é naquele processo do 8/1, entre outros processos que o ex-presidente está envolvido, e ele foi determinada a prisão dele imediata porque ele está atrapalhando várias investigações dentro do STF, não só as do 8/1, entre outras, tá? Então foi determinada a prisão dele imediata. E aí muita gente ovacionando agora o Alexandre de Moraes, dizendo lá, nossa, senti justiça pelo meu pai que perdeu tudo lá em 1990. Aí não é bem assim, né? Não é por isso. Não é por isso, mas os comentários eram esses. Chegou tarde, viu? né? Chegou tarde a prisão do ex-presidente. Enfim, vai ser preso, viu? E vamos lá para a página 12 agora? Mas rapidamente eu tô lendo aqui, olha, Collor foi condenado pelo Supremo em maio de 2023 pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A pena foi fixada na ocasião em 8 anos e 10 meses de prisão. E não tinha sido preso. Ou seja, e não tinha sido preso ainda. Então, mas, gente, além dele ter sequestrado o nosso dinheiro lá, né, que quem viveu aquela época tem traumas até hoje e vai passando de geração em geração, ele continuou na política para quê? Para isso que vocês estão vendo aí. Vamos para o Petropolitano, nossa página 12, porque lá tem notícia. Pois é, no Petropolitano, Petrópolis é a 4ª cidade do Rio de Janeiro com mais ações na saúde. Pesquisa é do TJRJ, que apontou os 15 entes públicos mais acionados. Nas petropolitanas ali, novos investimentos para a região serrana, falando um pouquinho aí sobre o que está acontecendo. E feira de adoção da Dogs Heaven acontece nesse sábado em Itaipava. Você que quer adotar um bichinho, já tem lugar para ir, viu? Jorge, eu preciso falar um pouquinho mais dessa reportagem, que Petrópolis é a 4ª cidade do Rio de Janeiro com mais ações na saúde. Então você imagina, gente, o Rio de Janeiro tem aí 52 cidades
E aí Petrópolis está em 4ª cidade com mais ações na saúde. É claro que esse ranking foi do ano passado, de 2024, mas é muito de se preocupar, porque entra o município do Rio de Janeiro, a gente já espera, porque é um município muito... é o maior município. Depois vem o quê? Nova Friburgo. Não, é o estado do Rio, ó. Ah, sim, porque é o estado tem o do estadual, Rio, né? As entidades estaduais, o município do Rio, Nova Friburgo, depois Petrópolis. Olha só, Niterói, que é uma cidade metropolitana, está ali do ladinho do Rio, nem se compara, gente. Niterói foram 307 ações de saúde. E Petrópolis, 576 ações. É claro, esses são dados do ano passado, quando era uma outra gestão, mas é um dado muito alarmante que as pessoas terem que entrar com ações na justiça para conseguir o seu direito à saúde, a remédio. Então, muito importante, vocês podem acessar o nosso site ou ir às bancas aqui na nossa região, apenas R$2 e conferir essa reportagem, porque quando eu vi essa reportagem ontem, esses dados que saíram, eu fiquei assim... estarrecida em Petrópolis, a região serrana toda, né? Petrópolis, Teresópolis e Friburgo ficarem lá no topo, ali entre no as 5 topo. primeiras ali. Exatamente. Assim, realmente eu fiquei... Nova Friburgo, as 3 da região serrana. Uma atrás da outra ali. Friburgo, Petrópolis e Teresópolis. É assim, lamentável. Estarrecedor. São Gonçalo, gente, 200 ações. Duque de Caxias, 200 ações. É realmente assim... estarrecedor mesmo. É estarrecedor. Mas vamos falar de investimento, né, Vamos agora? falar, porque tem investimento na Serra, a distribuidora de gás canalizado do estado do Rio de Janeiro, a Naturgy, vai investir aproximadamente 57 milhões em municípios da região serrana do Rio de Janeiro. Claro, Petrópolis está nessa lista também. Os investimentos fazem parte de um plano recém-anunciado pela empresa para os próximos 2 anos. Vamos conferir. Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo e Três Rios são as cidades que vão receber os quase 60 milhões de reais em investimentos. Esse montante faz parte de um plano recém-anunciado pela empresa que prevê um valor total de mais de 670 milhões de reais investidos no interior do estado nos próximos 2 anos. E com os valores investidos, serão gerados cerca de 4.000 oportunidades de emprego diretos e indiretos na região. O projeto elaborado para a região serrana prevê a construção de 48,1 quilômetros de rede de polietileno com o objetivo de aumentar a segurança do sistema de distribuição e interligar malhas não conectadas, ampliando a rede e permitindo a conexão de novos clientes. Também está prevista a ampliação da capacidade da estação de descompressão de GNC, que é o gás natural comprimido de Teresópolis, que é responsável por distribuir o gás para os clientes do município. O objetivo é atender a crescente demanda de clientes de grande consumo, tais como comércio e indústria, sem afetar os atuais. Em todo o estado, os recursos serão destinados à construção de novos gasodutos e infraestruturas para reforçar e expandir o atendimento à demanda crescente por gás natural canalizado no interior. Os projetos vão beneficiar 18 municípios em 5 regiões do estado. Desse total, 17 são abastecidos com gás natural, com a necessidade e potencial para expansão de infraestrutura e aumento de capacidade de fornecimento. Além disso, Araruama começará a receber o combustível. Além da região serrana, os investimentos vão beneficiar também Barra Mansa, Barra do Piraí, Itatiaia, Piraí, Porto Real, Angra dos Reis, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Volta Redonda, Campos e Macaé. E olha só, o estado do Rio... O estado do Rio de Janeiro registrou um aumento de 19% nos casos de bronquiolite nos 3 primeiros meses de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior, ou seja, de 2024. Dados levantados pela Gerência de Doenças Imunoprevisíveis, que é responsável aí pelo controle de doenças que podem ser prevenidas por vacinas, esses dados mostram que no ano passado houve 116 casos da doença e este ano, já ali nos primeiros 3 meses de 2025, 139 doenças. Nossa.
A bronquiolite é uma doença respiratória aguda que afeta principalmente crianças com menos de 2 anos. Ela é caracterizada pela inflamação dos bronquíolos, pequenas vias aéreas dos pulmões. A bronquiolite é causada principalmente por infecções virais, sendo o vírus sincicial respiratório o agente mais comum associado a essa condição. Porém, outros vírus também podem causá-los, como o vírus influenza e o rinovírus. É importante ressaltar que a principal forma de prevenção da influenza, uma das impulsionadoras da bronquiolite, é a vacinação. E segundo a Secretaria Municipal de Petrópolis, até o dia 23 de abril de 2025, 13.948 doses da vacina haviam sido aplicadas no município. De janeiro a março, nós apresentamos um crescimento de aproximadamente 20% nos casos de bronquiolite no estado do Rio de Janeiro. Porém, a Secretaria de Estado de Saúde estava preparada, onde a mesma destinou 75 leitos no estado do Rio de Janeiro de UTI pediátrica. Ainda segundo Caio Souza, manter o ambiente arejado, lavar as mãos e manter o calendário vacinal das crianças em dia são medidas recomendadas pelo profissional. Caso a criança apresente algum dos sintomas, é importante levá-la a uma unidade de saúde. É muito importante que os pais de crianças de 0 a 2 anos fiquem atentos aos sinais e sintomas, como tosse, coriza, perda de apetite, lábios arroxeados, dificuldades respiratórias, que levam essa criança o mais rápido possível numa unidade de saúde. Porque por característica do vírus, a bronquiolite tende a agravar num prazo de 3 dias. Ainda de acordo com o levantamento feito pela Secretaria de Saúde, confrontando apenas os meses de março de cada ano, a bronquiolite começa a recuar. Em 2024, foram registrados 96 casos provocados pelo vírus sincicial respiratório. Em 2025, a Secretaria contabilizou 75, uma queda de 21%. Mesmo com a redução de casos, é importante ficar atento aos sinais e sintomas da doença e buscar atendimento médico. Pois é, agora a gente vai falar aquele caso do INSS que deixou todo mundo, né, com a boca bem aberta, vamos dizer assim, já estão cotando aí como o maior rombo fiscal de qualquer que seja, qualquer governo que seja do país, o maior 6 bilhões, gente. E aí, claro que as medidas foram tomadas, a exoneração do presidente do Instituto Nacional de Seguro Social, Alessandro Stefanuto, foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, dessa quarta-feira. A portaria é assinada pela ministra substituta da Casa Civil, Miriam Belchior. Stefanuto é um dos investigados na operação que a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram na manhã desta quarta-feira para apurar suspeitas de um esquema de descontos não autorizados dos benefícios de aposentados e pensionistas. A demissão foi determinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mais cedo, a Justiça Federal já havia determinado o afastamento cautelar de Stefanuto e de outros 5 servidores públicos. Procurador federal, Stefanuto ficou à frente da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS de 2011 a 2017. No dia 11 de julho de 2023, assumiu a presidência da autarquia por indicação do ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que defendeu o direito de todos os investigados à presunção de inocência nesta quarta-feira. A Operação Sem Desconto investiga um suposto esquema nacional de descontos de mensalidades associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024. Após a deflagração da operação, o governo federal anunciou a suspensão de todos os acordos de cooperação técnica que permitem que organizações da sociedade civil cobrem de aposentados e pensionistas mensalidades associativas descontadas diretamente dos benefícios pagos pelo INSS. A Justiça Federal determinou o afastamento cautelar de 5 dos principais dirigentes do INSS. Além do presidente da autarquia, Alessandro Stefanuto, foram afastados de suas funções o diretor de benefícios e relacionamento com o cidadão, Vanderlei Barbosa dos Santos, o procurador-geral junto ao INSS, Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho, o coordenador-geral de suporte ao atendimento ao cliente, Giovanni Batista Fassarella Spiecker, e o coordenador-geral de pagamentos e benefícios, Jucimar Fonseca da Silva.
E por falar em INSS, cerca de 34 milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios do INSS começaram a receber na última quinta-feira a primeira parcela do 13º salário, feito de forma escalonada conforme o dígito final do número de inscrição social, o NIS. O pagamento vai até o dia 8 de maio. Com a previsão de injetar 73 bilhões e 300 milhões de reais na economia, a antecipação do 13º do INSS será paga em 2 parcelas. A segunda parcela vai de 26 de maio a 6 de junho. As datas são definidas com base no dígito final do número de inscrição social e com base na renda do beneficiário. Quem ganha apenas o salário mínimo começa a receber antes de quem recebe mais do que o mínimo. Desde a semana passada, a consulta pode ser feita no aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, ou no site gov.br/meuinss. Quem não tiver acesso à internet pode consultar a liberação do 13º pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário informar o número do cadastro de pessoas físicas, o CPF, e confirmar alguns dados ao atendente antes de fazer a consulta. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 7 da manhã às 10 da noite. O decreto com a antecipação do 13º do INSS foi assinado no início do mês pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este será o 6º ano seguido em que os segurados do INSS vão receber o 13º antes das datas tradicionais, em agosto e em dezembro. Pois é, agora olha só, a Confederação Nacional da Indústria projeta um crescimento de 2,3% para o Produto Interno Bruto, que é a soma aí de todos os bens e serviços produzidos no nosso país. Para esse ano, a estimativa é inferior à alta de 2,4% projetada no fim do ano passado. Tá aí no ponto a matéria, gente? Por favor. A Confederação Nacional da Indústria, a CNI, destaca que, caso se confirme, o desempenho do Produto Interno Bruto, o PIB, será o menor em 5 anos e representará um recuo de 1,1 ponto percentual em relação ao crescimento da economia brasileira em 2024. Segundo a estimativa da Confederação, o PIB da indústria, por exemplo, deverá crescer em 2% e do setor de serviços 1,8%. Ambos setores terão, caso seja confirmada a projeção, um recuo em suas taxas de crescimento, já que em 2024 tiveram altas de 3,3% e 3,7%, respectivamente. A indústria de transformação deve crescer 1,9% este ano. A construção também deve ter perda no ritmo de crescimento, passando dos 4,3% de 2024 para 2,2% neste ano. Por outro lado, espera-se um desempenho melhor para a indústria extrativa este ano, com um crescimento projetado de 1%. O mesmo deverá ocorrer com a agropecuária, que tem crescimento estimado de 5,5% neste ano, um resultado bem melhor do que o ano passado, quando o setor apresentou queda de 3,2%. A estimativa da CNI é que a taxa de juros real encerre 2025 com uma taxa de 9,8% ao ano. As despesas do governo devem fechar o ano com crescimento real de 2%, segundo projeções da CNI. O consumo das famílias deverá ter aumento de 2,2%, menos da metade do ano passado. Esperam-se ainda expansões menos intensas do que em 2024 de pessoas ocupadas no mercado de trabalho e da massa salarial. São projetadas ainda reduções no ritmo de crescimento dos investimentos no país e da demanda externa. Pois é. Então aí as nossas notícias e no nosso jornal também você acessa todas elas no nosso site ou nas bancas aqui na nossa região apenas R$2. A gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que investimento produtivo cresce 6,9% em 2024, segundo o IPEA. A gente vai conferir as notícias do nosso Correio Esportivo. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas.
Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, Wolf Fit, Step Fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E a formação bruta de capital fixo da economia brasileira registrou um aumento de 6,9% em 2024. O índice é realizado mensalmente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e mede o aumento nos investimentos em obras produtivas em todo o país. A formação bruta de capital fixo da economia brasileira, o FBCF, cresceu 6,9% em 2024. O crescimento é em relação ao índice do ano anterior e foi divulgado nesta quarta-feira pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O desempenho de 2024 é o melhor desde 2021, quando a FBCF apresentou ampliação de 19,03% sobre o ano de 2020, o mais impactado pela pandemia de Covid-19. Para chegar a esse número, o IPEA busca informações sobre investimentos em máquinas, equipamentos e obras produtivas em todo o país. Em 2023, o resultado anual representou uma queda de 2,65% em relação a 2022. O indicador IPEA de investimento líquido e estoque de capital é apurado mensalmente. Em dezembro de 2024, os investimentos apresentaram um aumento de 1,5% comparado a dezembro do ano anterior, maior resultado desde 2014. Em 2023, o aumento foi de 0,6%. O IPEA contextualiza que o resultado positivo de dezembro de 2024 apresenta ritmo de crescimento inferior ao observado nas fases de maior dinamismo da década de 2000, quando a taxa alcançou um pico de 3,6% em 2011. O documento elaborado pelos pesquisadores Marco Cavalcante, Bruno Cordeiro e Felipe Cornélio nota que, no ciclo de 2020 a 2024, até 2023, o estoque de investimentos foi puxado pela construção, enquanto o setor de máquinas e equipamentos apresentava recuo. Já em 2024, a evolução dos investimentos contou com contribuição relevante de todas as categorias, mas especialmente do setor de máquinas e equipamentos. E olha só, o próximo concurso público nacional unificado deve ter cerca de 3.000 vagas e a abertura das inscrições está prevista para o mês de junho. Vamos conferir.
Segundo a ministra, o termo de referência para a chamada das empresas candidatas a compor a banca do concurso já está pronto. Esther Dweck disse que essas informações a serem publicadas no próximo edital podem ser divulgadas de forma oficial nesta semana ou na próxima. O próximo CNU deve ter entre as novidades 2 novas carreiras. Uma delas é ligada à área de defesa e segurança pública e a outra relacionada ao campo do desenvolvimento socioeconômico. Os salários iniciais devem ser acima de 9 mil, podendo chegar a 21 mil reais. Outras carreiras, segundo Esther, já tiveram autorizações nas áreas de saúde e de administração. A ministra informou também que na próxima quinta-feira, dia 24, deve haver mais um passo para a contratação das pessoas que passaram no último concurso em cargos que não requeriam curso de formação. Os candidatos aprovados na primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado devem começar a ser convocados em maio, segundo previsão anunciada no último dia 15 de abril pelo MGI, após sanção da Lei Orçamentária Anual de 2025, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa inclui os cargos que não exigem cursos de formação dos 8 blocos temáticos de nível superior e médio. São essas as nomeações que serão autorizadas pelo MGI por meio de uma portaria unificada prevista para sair ainda nesta semana. A partir desta autorização, o passo seguinte será dado pelos 16 órgãos e entidades federais participantes do certame, que deverão publicar os próprios atos de nomeação para dar posse aos aprovados. Chegou a hora do nosso esporte, né? É isso aí, vamos para o nosso correio esportivo com os nossos craques da informação. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai focar nos jogos dos times cariocas pelas competições sul-americanas e nas expectativas para os próximos jogos dos cariocas no Brasileirão. E olha, já vamos começar adiantando que ninguém ganhou nessa rodada, nem pela Libertadores, nem pela Sul-Americana. Mas começando com a Copa Libertadores, o Flamengo empatou em 0-0 jogando na altitude e ficou na terceira posição do grupo C da competição, com 4 pontos. Toledo, esse jogo contra a LDU é sempre um jogo complicado jogando lá na altitude, não é mesmo? A altitude a gente sabe que não é fácil, os jogadores se cansam muito, inclusive o Flamengo tem jogadores que não jogam na altitude por apresentar problemas ali com fôlego, que é o caso do Alan e do Dela Cruz, que são muito importantes. Por isso, Everton Araújo acabou sendo titular ali no meio de campo. E, cara, os jogadores assim mais técnicos e com mais experiência acho que fizeram falta nesse jogo. Sem dúvida nenhuma, é muito complicado jogar na altitude e não é um caso isolado do Flamengo. Todos os times brasileiros sofrem muito jogando na altitude. A gente tem alguns casos de um empate ou uma derrota jogando na altitude e jogando numa condição normal, jogando aqui no Brasil, é goleada. Um exemplo clássico disso é o Bolívar, que normalmente ganha dos brasileiros jogando lá na Bolívia, mas chega aqui no Brasil e geralmente toma uma sapatada, porque realmente faz muita diferença essa condição. E o Flamengo tem que abrir o olho, né? Porque empatou um, perdeu um e ganhou um. A situação não tá fácil, inclusive perdeu dentro de casa. Então, o Flamengo teve 2 jogos fora de casa, um deles inclusive ganhou, foi um ótimo resultado. Cara, mas perder dentro de casa, no Maracanã, para um time bem mais fraco, apesar de ter sido no detalhe, esses detalhes que não podem ter, né? O Flamengo não pode perder esses jogos assim, porque a gente sabe, na Libertadores cada partida é muito importante, e eu já falei isso algumas vezes, se classificar em segundo é sempre muito ruim, porque acaba pegando os times mais fortes e tendo a desvantagem de ter sempre que decidir os jogos fora de casa. Exatamente, realmente é muito complicado se classificar em segundo. Eu acho que o Flamengo consegue se classificar ainda, eu acho que a situação dele não está tão perigosa, mas o risco de classificar em segundo se tornou muito forte, a chance é muito grande agora. Mas o Flamengo não foi bem empatando e a gente tem um outro carioca que foi pior ainda, né? O Botafogo, que acabou perdendo por 1-0. E o Botafogo perdeu jogando na Argentina. O Botafogo perdeu jogando na Argentina contra o Estudiantes de La Plata.
O único gol da partida foi marcado por Carrijo, com uma ajuda absurda do goleiro John do Botafogo. O Glorioso está na terceira posição do grupo, com apenas 3 pontos. O péssimo resultado para o Botafogo. Era o jogo mais esperado desse grupo, o jogo mais difícil. E acabou que o Botafogo jogou mal e perdeu no detalhe. O John frangou ali de um jeito que não se pode frangar, né, em um jogo de Libertadores. Foi um dos maiores frangos que eu já vi, inclusive, porque ele faz um movimento muito estranho. Ele sai da frente do gol, tentando pegar a bola. Não dá para entender o que aconteceu ali. Sinceramente, não dá para entender, porque realmente ficou muito feio. E o Botafogo está se complicando cada vez mais em todas as competições. O Botafogo está em terceiro lugar, só venceu um jogo, perdeu 2. E a situação está em alerta cada vez mais. E é aquele negócio que já trouxe na última edição. O Botafogo, o problema não é perder, o problema não é empatar. O Botafogo não joga nada. O Botafogo não está jogando bem. O Botafogo não está conseguindo repetir minimamente o que fazia no ano passado. Eu já vi gente, inclusive, pedindo a saída do técnico Renato Paiva e talvez tentando até a volta do Luiz Castro. Foi muito bem no Botafogo, acabou que saiu, que ele recebeu uma ligaçãozinha de um tal de Cristiano Ronaldo e acabou que foi para a Arábia. Agora ele está sem clube e tem torcedor pedindo a volta dele. E um outro nome também, que é um pouco mais distante, mas também é possível, é o próprio Arthur Jorge, que acabou de sair do Botafogo, mas não está indo bem lá no futebol saudita e tem essa chance de voltar. Eu já vi gente comentando, mas o Luiz Castro é muito mais provável, principalmente por estar sem clube. Mas é isso, o Botafogo tem que ligar esse alerta, porque o iniciozinho das competições é muito importante. E aquele negócio, já foi metade do grupo, já foi metade da fase de grupos da Libertadores. É a hora de virar a chave, porque senão o Botafogo está correndo risco sério de não se classificar, de acabar caindo para uma Sul-Americana, o que é muito complicado para um time que acabou de ser campeão da América. O Botafogo ainda tem 3 jogos pela frente, pode somar os 9 pontos? Pode, mas a gente sabe que é quase impossível. Pode acontecer, claro, o futebol é muito imprevisível, mas é muito difícil e é bem improvável que isso aconteça. É verdade, mas a gente já falou muito de Libertadores e a gente tem que dar destaque também para a Sul-Americana. Agora, partindo para a Sula, o Fluminense empatou por 1-1 com a União Espanhola, jogando fora de casa, com um time totalmente reserva. Nem o técnico Renato Gaúcho estava no jogo. Os gols da partida foram marcados por Arangues, do União, e Nonato para o tricolor das Laranjeiras. Apesar do empate, o Fluminense continua na primeira posição do grupo com 7 pontos. Toledo, acabou que de todos os times cariocas dessa rodada, apesar de nenhum deles ter vencido, o Fluminense é o que teve o resultado mais agradável. Empatou por 1-1, mas foi jogando fora de casa e ele continua líder do grupo. Acabou que o Fluminense, apesar dos outros cariocas não terem tido um resultado bom, foi o melhor. Teve gol, foi no final do jogo, foi no sufoco, o empate, mas é um resultado até que importante, o jogo fora de casa, sair com um ponto é melhor que sair com a derrota. E aquele negócio, o Fluminense ainda conseguiu poupar o time, conseguiu mandar só as reservas e está conseguindo ir bem tranquilo. O Fluminense está indo bem realmente. Um dos times que começou de um jeito mais morno no Campeonato Carioca, conseguiu realmente virar a chave e está indo bem nessa Sul-Americana. E de todos os times brasileiros que estão jogando na Sul-Americana, inclusive na minha visão, é quem melhor está jogando. A gente já falou que o Renato Gaúcho tem feito a diferença nesse time, porque era o mesmo time na mão do Mano Menezes e o time não rendia tão bem igual tem rendido. E inclusive, jogando bem, e o Fluminense conquista pontos importantes, tanto no Brasileiro quanto na Sul-Americana. Exatamente. E finalizando o nosso giro pela rodada das competições continentais, o Vasco empatou por 0-0 com o Lanús, jogando em São Januário. Com um ponto conquistado, o Vasco chegou a 5 e está na vice-liderança do grupo, atrás do próprio Lanús. Hugo, um resultado assim, acho que por ser dentro de casa foi um resultado ruim. Exatamente, Toledo, um resultado ruim, com uma atuação pior ainda. O time do Fábio Carille do Vasco não consegue jogar, jogando dentro de casa contra um time que estava se defendendo. O Lanús veio para empatar mesmo, não apresentou tanta dificuldade para o time do Vasco, mas ainda finalizou mais no gol do que o próprio Vasco. Não faz sentido nenhum o time ser mandante do jogo jogando em São Januário, que é um estádio que o Vasco tem ótimos resultados. Se eu não me engano, dos últimos 40 jogos, o Vasco perdeu apenas 4, ou seja, realmente o Vasco faz valer muito o fator casa, mas não está conseguindo jogar e está um negócio realmente preocupante.
apesar de estar na segunda posição e tecnicamente se classificando, está se classificando para jogar contra um time que vai cair da Sul-Americana, da Libertadores. E os times que estão caindo da Libertadores são todos muito fortes. A gente vê que provavelmente não vai ser isso, mas nesse momento Botafogo e Flamengo estão entre os times que estão indo para a Sul-Americana. E como é que o time do Vasco, que não consegue ganhar nem dos da própria Sula, vai ganhar de um time de Libertadores? A situação está muito complicada para o Vasco. A gente viu o Vasco com muito mais posse de bola do que o time argentino, mas era uma posse de bola sem objetivo. Tanto que você me falou, o Lanús chutou mais que o Vasco. Isso, dentro de casa ainda, é um negócio que não pode acontecer. Exatamente, é inacreditável, um time sem ideia, um time sem criatividade, e é muito complicado. A única jogada do Vasco, as duas únicas jogadas do Vasco são chute de fora da área do Coutinho, que ele errou todos, que ele tentou nesse último jogo, apesar de o Coutinho tá indo bem nesse início de temporada, errou todos que tentou, porque está muito cansado, e o cruzamento para o Verratti, que ele não consegue fazer milagre todo jogo, apesar de estar sendo artilheiro do Brasil, ele não conseguiu salvar essa verdadeira piada que foi esse último jogo do Vasco. Realmente, o alerta tem que estar ligado lá em São Januário, porque a situação está difícil e aquele negócio, mesmo caso do Botafogo. O Vasco está querendo se complicar numa situação que fica muito difícil para se resolver futuramente. Eu vi o jogo do Flamengo e Vasco com meu pai e falei, o Verratti é muito bom para esse time do Vasco. Ele é um dos melhores cabeceadores do mundo, mas também ele não é nenhum deus. Se ele tivesse duas cabeças no lugar das pernas, quem sabe, porque ele ia ser um dos melhores jogadores do mundo, mas também não é nenhum milagreiro, né? Exatamente, fica muito complicado, principalmente quando ele não recebe a bola para cabecear em direção ao gol e fica muito difícil o time inteiro depender só de um jogador. Mas, Toledo, a gente já falou muito de competição continental, a gente tem que falar um pouco também de algo mais próximo da gente, o Brasileirão. Olha, gente, no dia 26, no sábado, Botafogo e Fluminense se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro em um jogo que vai ser disputado às 9 horas da noite. Toledo, esse daqui é um clássico que está invertendo muito a situação dos últimos clássicos que a gente teve entre Botafogo e Fluminense. Antes o Botafogo sempre chegava como favorito porque jogava muito bem, e eu acho que agora inverteu totalmente e o Fluminense é o grande favorito para ganhar essa partida. Com certeza, a gente tem que repetir, o Fluminense vem jogando um futebol muito bom, vem pontuando, e inclusive se continuar assim, pode ser um dos cotados, quem sabe, né? A gente não tem uma bola de cristal, mas quem sabe o Fluminense consegue ir bem no Campeonato Brasileiro, bem o contrário do que foi na última temporada, né? O Botafogo foi campeão e o Fluminense lutava contra o rebaixamento. Exatamente, o Fluminense vem bem, é o favorito para ganhar essa partida e vem descansado também, né? Porque justamente o que a gente destacou, o Fluminense jogou sem nenhum titular, jogou sem nenhum técnico na beira do gramado e vem muito bem preparado para essa partida. E no domingo, dia 27, a gente tem um jogo entre Flamengo e Corinthians, no Maracanã. Esse é um jogo interessante, Toledo, porque o Corinthians, apesar de ter demitido o técnico, de não ter começado tão bem no Brasileiro, tem um time muito forte, terminou ano passado muito bem, já foi campeão paulista nesse ano, e eu acho que pode ser uma pedrinha no sapato do Flamengo. Com certeza, o Flamengo tem o fator casa podendo decidir, mas a gente viu nos últimos jogos do Flamengo, a torcida não tem enchido tanto o Maracanã como era o habitual da gente ver. Os ingressos estão muito caros e a torcida tem protestado muito contra esse caso. E então eu vi até que pode ter como é que se pode dizer, um boicote desse jogo e o jogo não encher tanto igual a gente está acostumado. E o fator casa é muito importante, a torcida apoiando é muito importante, mas realmente fica complicado quando o torcedor não consegue acessar os ingressos. E para finalizar, né, o Vasco vai até Minas Gerais para jogar no Mineirão contra o Cruzeiro, também no jogo de domingo às 6h30 da tarde. Toledo, esse é um jogo interessante porque o Vasco não vem bem e o Cruzeiro também não estava muito bem. Só que aí depois que o técnico bancou as grandes estrelas, né, o Dudu e o Gabigol, o time começou a jogar melhor, começou a pontuar e eu acho que pode ter um jogo interessante ali. E esse daí, eu nem arrisco em dizer quem que vai ganhar. Eu também não. O Cruzeiro, apesar de estar muito mal na Sul-Americana, no Brasileiro, como você mesmo disse, vem jogando bem. Bancou o Gabigol, bancou o Dudu, o Leonardo Jardim. E assim, a expectativa a gente realmente não tem muito o dizer sobre esse jogo. É um jogo muito imprevisível, qualquer um pode ganhar, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma certa vantagem ainda sobre o Vasco pelo fator casa, que no Brasileirão é muito importante. Exatamente, Toledo. E a gente encerra assim a nossa edição do Correio Esportivo de hoje.
Até a próxima com mais notícias sobre os esportes. A gente está de volta na próxima edição. Um beijo. Pois é, tá aí nosso Correio Esportivo e você vai ver depois do intervalo que homem morre em acidente de moto em Itaipava. Claro, tem os destaques da nossa agenda cultural e a previsão do tempo. A gente volta já, viu? Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E olha, uma rede de supermercados em Petrópolis foi notificada pelo PROCON por informar que a partir do dia 1º de maio passaria a cobrar pelas sacolas plásticas, o que é proibido de acordo com a Lei Municipal de número 8.218 do ano de 2021. O Programa de Defesa e Proteção do Consumidor de Petrópolis, o PROCON, notificou uma rede de supermercados em Petrópolis depois de flagrar um comunicado no estabelecimento que informava aos clientes sobre a cobrança de sacolas plásticas que seria feita a partir do dia 1º de maio. O órgão reforçou que a cobrança permanece proibida por lei no município. Nas ruas, os petropolitanos são a favor da proibição. Eu acho errado, né? A gente tem direito de fazer a compra e tem direito de receber a sacola, né? Segundo a Lei número 8.218 de 2021, sancionada pelo prefeito Ingo Rames, qualquer estabelecimento está proibido de cobrar pelas sacolas plásticas, cabendo ao PROCON tomar as medidas necessárias caso a cobrança seja feita.
No início do ano, foi aprovado na Câmara Municipal um projeto que pretendia revogar a lei que proibia a cobrança, para que ela voltasse a ser feita. Contudo, a proposta foi vetada pelo prefeito Ingo Rames. Diante disso, a rede de supermercados que estava informando os clientes de forma errônea foi contactada pelo Procon. Em relação à polêmica com as sacolas de supermercado, elas não vão ser cobradas. Assim que nós soubemos da notícia de que o supermarket iria em maio começar a cobrar pelo produto, nós fomos acionados pelo prefeito Ingo Rames e o Procon entrou em contato com essa rede de supermercados e ficou acordado que não haverá essa cobrança. O coordenador reforçou a existência da lei sobre o assunto e comentou que o órgão continuará fiscalizando os supermercados da região. Existe uma legislação municipal acerca do tema. Essa lei, inclusive, foi sancionada pelo prefeito Ingo Rames ainda em 2021 e proíbe a cobrança das sacolas pelas sacolas de supermercado. Os outros mercados da cidade sofrerão fiscalização, mas também já estão orientados a não fazer essa cobrança. Então tá aí, gente. A cobrança ainda está proibida na cidade de Petrópolis. E agora a gente troca de assunto porque um homem morreu vítima de um acidente de moto na última quinta-feira, ontem no distrito de Itaipava, em Petrópolis. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, próximo das 5h30 da manhã, na altura do shopping Mercado Estação, em Itaipava. Imagens de câmeras de segurança próximas ao local mostram o momento do acidente. Nas imagens é possível observar que às 5h27 da manhã, o homem perde o controle da motocicleta. Ele ainda segue com o veículo por alguns metros até colidir contra um poste e em seguida contra um muro. Por volta das 6 horas da manhã, o corpo de bombeiros foi acionado para a ocorrência. De acordo com a corporação, o motociclista de 43 anos não resistiu aos ferimentos. No momento em que o socorro chegou ao local, o homem já havia morrido. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Correias. Hoje eu vim falar sobre a previsão de sexta-feira, que por sinal chegou bem rápido para quem pôde emendar aí os feriados e ficar em casa esses 5, 6 dias. Olha só, amanhã um dia em Nova Friburgo será chuvoso, com previsão de chuva isolada desde o período da manhã até a noite. As temperaturas variam entre mínima de 20 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, pode chover forte durante a tarde desta sexta-feira. A previsão para o município é de sol entre nuvens e chuva a qualquer momento do dia, seguindo até a noite. Os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis também chove, inclusive com possibilidade de trovadas isoladas durante a tarde. O dia também será de muitas nuvens no céu e a temperatura vai variar entre mínima de 19 e máxima de 24 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, a previsão para esta sexta-feira é de chuva rápida ao longo do dia e muitas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 26 graus. E agora, para finalizar, em Três Rios, diferente das outras regiões citadas, a sexta-feira será de leve elevação nas temperaturas, viu? Ainda assim, há possibilidade de chuva para o município, assim como muitas nuvens no céu. Os termômetros vão marcar mínima de 21 e máxima de 28 graus. Lembrando que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou, se preferir, com a Defesa Civil, através do número 199. Bem, esta foi mais uma previsão do tempo. Aproveite a sexta-feira e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Começamos agora mais uma agenda cultural. Hoje eu trago os melhores eventos que vão acontecer neste fim de semana dentro das nossas cidades de cobertura, para que você possa se programar e aproveitar da melhor forma. Bem, esse evento é para quem curte um forrozinho. No dia 25 de abril, o Sesc Nogueira, em Petrópolis, recebe uma programação especial dedicada ao forró. A festa começa a partir das 6 horas da tarde no Espaço Cultural da Unidade. A entrada é gratuita e aberta ao público.
Está de volta para sua 5ª edição em Itaipava o Salão BBQ, um dos principais eventos de churrasco, com muita música ao vivo, espaço kids e entrada franca. Promete divertir toda a família. O evento já começou e termina agora neste domingo, dia 27 de abril. Você não pode perder, hein? Também em Itaipava está de volta o tradicional parque de diversões Crazy Park. Para quem é fã de aventura, alguns dos brinquedos radicais já confirmados são Crazy Dance, Roda Gigante, Kamikaze, Samba e outros. Os horários de funcionamento de segunda a sexta-feira são das 6 horas da tarde até às 10 horas da noite. No fim de semana, a partir das 2 horas da tarde também até às 10 da noite. Mas para quem prefere algo menos radical, o Teatro Imperial está com uma programação recheada para este fim de semana. Sexta-feira é dia de Tata Mendonça com a peça Uma Cega Visionária. No sábado, a diversão fica por conta de Sérgio Malandro em Os Perrengues do Malandro. Já no domingo é dia de Suzy Brasil, estrelando Made in Brasil. Os ingressos para estes e outros shows podem ser adquiridos no site ingressodigital.com e mais informações você encontra no Instagram @Teatro Imperial. E no Sesc de Teresópolis, neste domingo, a partir das 4 horas da tarde, a peça infantil Um Passarinho Me Contou promete encantar as crianças presentes, narrando a história de 2 irmãos que vivem numa casinha humilde no meio da mata. O mais novo, em certo momento, tem um contato íntimo com a natureza e sonha em ser pássaro, enquanto o mais velho desconfia o tempo todo das capacidades do irmão em se comunicar com os pássaros. A entrada é gratuita para crianças e adolescentes de até 16 anos e mais informações você encontra em @Sesc Teresópolis. Voltando a Petrópolis, neste final de semana acontece a primeira Feira Preta Afro Serra, que tem como principal objetivo empoderar mulheres negras petropolitanas. As inscrições para diversas atividades artísticas e culturais que acontecerão durante a feira podem ser feitas no Ponto de Cultura Afro Serra. O evento acontece no Centro Cultural e Gastronômico Lully e começa às 10 horas da manhã, tanto sábado quanto domingo. A entrada é gratuita. E foi remarcada para este domingo, dia 27, a Caminhada Azul, que reúne famílias, amigos e apoiadores em uma linda caminhada toda azul pelo Centro Histórico de Petrópolis, destacando a importância da inclusão e do respeito às pessoas com transtornos de espectro autista. A concentração começa às 8h30 da manhã na Praça Dom Pedro. Para finalizar a nossa agenda de hoje, a sexta-feira no Texas será de Deu Match, com participação do MC Juninho 10. E convidados também, viu? Já no domingo, a partir das 4 horas da tarde, é dia de Pagodinho com o cantor Ia. Os ingressos para ambos os eventos podem ser adquiridos através do site simpla.com.br. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. Olha, pessoal, terminando a nossa edição aqui, mas lembrando a vocês que amanhã tem a nossa edição do resumo da semana com as principais notícias. Confiram, não deixam de ver. E claro, segunda-feira a gente está de volta ao vivo, né, Roberta? Exatamente, às 7h30 da manhã esperamos você. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.